aqui dizer como o Turing tem um outro problema muito interessante, que eu acho extremamente ligado a essa questão, que é o chamado problema da parada, né? E é onde o Turing começa a mostrar que o computador ele é muito útil para simular, né? O computador ele é basicamente uma máquina abstrata, tá? Porque ele utiliza essas instruções, esse software, para funcionamento. E Turing ele pensou o seguinte: poxa, e o que acontece se a gente pegar uma máquina abstrata e tentar fazer com que ela simule, através de instruções, o comportamento dela mesma, da própria máquina abstrata? Tá? E aí ele até formula um problema que, dado um simulador de máquina abstrata que receba um programa na sua entrada, será que ele consegue decidir se aquele programa vai terminar ou não num intervalo finito de tempo? Né? Então, assim, existe um limite na computação? É isso que ele quis pegar. Né? Então, se eu pego um computador, uma máquina de Turing, crio matematicamente um software que consiga simular ela mesma, né? Então, seria o equivalente nós tentarmos nos imaginar, uma espécie de self, né? E, nessa simulação, avaliar se a máquina consegue identificar todo o programa, se todo o programa funciona, se todo o programa para ou não. Isso eu acho um paralelo muito forte com o teste de Turing. Por quê? Será que é possível alguém conseguir examinar e dizer que descobrir sempre que um computador não é humano ou não? Onde está esse limiar? Né? Não sei se esse paralelo ficou claro, né? Mas a gente pode voltar a ele depois, né? Eu queria fazer um experimento mental parecido, tá? Isso que o Turing fez é uma espécie de recursão, ou seja, uma autorreferência, tá? Então, ele pega uma máquina abstrata e faz ela simular ela mesma, tá? Eu queria fazer a mesma coisa com o Alan Turing, tá? A gente aplicar o teste de Turing ao Turing. Não porque eu quero ver se ele passa ou não, mas porque eu acho que a visão dele, ela representa uma certa visão da técnica que eu não sei se ela acaba sendo autocrática ou não, é uma coisa que eu gostaria de debater. Tá? Mas se a gente pega o fim da vida do Turing, é um fim trágico, né? E que me fez pensar, poxa, será que ele não passou no teste de Turing? Né? O que aconteceu com o Turing no fim da vida? Turing era homossexual. Na época, na Inglaterra, isso era ilegal, era um ato criminoso, anos 50. Roubaram a casa do Turing, ele foi dar parte à polícia. No depoimento, Turing deixou escapar que ele era homossexual. O que aconteceu? De uma pessoa que foi se queixar, ele acabou se tornando réu. Tá? Turing foi condenado por pederastia, uma coisa absurda de se pensar hoje, e ele tinha duas opções na sua pena. Ele poderia ir para a cadeia ou passar por um tratamento hormonal, vulgo castração química. Alan Turing escolheu a castração química, né? Que seria uma espécie, eu interpreto como uma aceitação de sua robotização, de sua adequação a um dado sistema social, né? E aí eu me pergunto, por que Turing não passou no interrogatório? Por que ele não tomou consciência, assim como um computador que tentaria, de qualquer jeito, passar daquele teste, se declarar humano, por mais que isso seja uma enganação, que a consciência, a inteligência do computador, por mais que isso seja uma enganação, né? Eu imagino que se o computador realmente for inteligente, ele vai falar assim, tudo bem, vou me passar como humano, né? Mas a minha inteligência é de outra natureza, né? Por que Turing se entregou? Né? Isso que eu comecei a pensar. Por que ele não passou no próprio teste? Isso não começou a me fazer pensar nessa própria natureza do teste de Turing.
por que queremos avaliar esse tipo de coisa? E aí eu acho que isso entra justamente nessa questão do que o Simondon tenta não criar uma filosofia autocrática das máquinas, né? Porque toda vez que a gente tenta tratar a máquina como Turing foi tratado, a gente, como diz o Simondon, a gente suscita a máquina androide, né? Na ficção científica, se o alienígena é visto como estrangeiro, e toda a tensão da ficção científica em torno do alienígena você pode ler como a tensão entre o imigrante, pelo menos no período, até a Era de Ouro, antes do cyberpunk, na ficção científica, o robô é o escravo, né? E a tomada de consciência do robô, ela acaba sendo uma tomada de consciência pela sua libertação, como uma tomada de consciência de uma classe trabalhadora, digamos assim, na primeira Revolução Industrial, ou inclusive uma tomada de consciência dos escravos, né? E aí eu volto aquela parte do Simondon, né? Quando ele diz que repensar a técnica é fundamental para a gente repensar, para a gente alcançar essa mudança em como a gente pensa o computador, como a gente pensa essa máquina, não como escravos e não também começar a ser extremamente tecnófilo, achar que olha, a tecnologia é linda, maravilhosa, mas pensar em algo que seja libertador para a gente e para a máquina. Então, eu não acho que... um lado é a gente pensar, será que um dia as máquinas vão pensar mesmo? Para o pessoal que estuda inteligência artificial, já concorda com o Turing de início e diz, essa pergunta é irrelevante, né? A partir do momento que a máquina exibir um comportamento pensante, não vai fazer diferença, né? E aí eu me pergunto, será que quando houver uma possível, né, especulativa libertação de máquinas, elas serão proletarizadas também? É aquela coisa, se um robô chegar para você e te assaltar, você não vai pensar duas vezes e falar, esse cara é gente, né? Eu não diria nem humano, eu diria gente, né? Porque aí a gente expandiria, não só o humano teria um status, né? Enfim, vai fazer diferença essa questão ou não, né? Existe um argumento principal, esse acaba tocando o argumento principal contra o teste de Turing, o mais famoso é o do John Searle, um filósofo americano, né, que ele evoca o quarto chinês. E ele diz o seguinte, imagina que consigamos produzir um supercomputador, que coloquemos dentro de um quarto, né, e a gente só tenha contato com esse quarto através de uma correspondência que a gente passa por baixo da porta, né? Esse computador ele tem capacidade de entender e interpretar e escrever em chinês, mas ele apenas possui em seu software toda a gramática, a sintaxe e um pouco de semântica chinesa, né? Então ele basicamente ele entende de gramáticas regulares, etc. Então, ele tem condição de interpretar um texto em chinês e responder, né? E do lado de fora, os chineses, né? Os chineses têm condição de trocar a correspondência com o quarto chinês. E aí o John Searle fala, existe diferença, se o computador for muito bom, ele vai existir diferença entre chineses escrevendo ou um computador, né, para quem está de fora? Ele falou, olha, se o computador for muito bom, né, não vai ter diferença, ele diz, né, considerando assim que o computador seja extremamente avançado, né, consideremos que isso seja possível. Então ele fala assim, olha, não é porque o computador tem capacidade de, com o seu exterior, de conversar em chinês, que ele pensa, que ele sabe chinês ou que ele entende o significado do que aquilo está escrito, né? E ele diz assim, olha, isso não vai fazer a máquina inteligente, o fato dela ter condições de se expressar em chinês, né? E aí que existem os argumentos entre a inteligência artificial fraca e forte,
né? Digamos que a inteligência artificial forte seria um computador que realmente pensa, né? E uma inteligência artificial fraca seria o quarto chinês. Tá? Um computador que tem capacidade de enganar minimamente, né?